Bom dia, muito obrigado a Santillana, Projeto Uno, Pablo Duberti, a todos vocês. Quando as coisas existem, quando elas são criadas, a história do mundo sempre é igual. Os sujeitos de hoje são os profetas de amanhã. Estou aqui por muitas razões, por cúmplice eleitoral e intelectual de Duberti. Eu continuo tendo uma função como consultor com o grupo Prisa e Santillana, mas não estou aqui nessa capacidade. Estou aqui porque um dia, faz alguns anos, me pareceu que depois de quase 15 anos da velocidade da luz na informação, depois do nascimento deste, o século mais apaixonante que o caracterizava o final do século XX era o conhecimento e a possibilidade de compartilhar o conhecimento de todas as possíveis maneiras. Produzia mudanças a tal velocidade que uno pensava que podia cometer o pior dos erros. Todos que não sabiam de onde tinham vindo, não sabiam onde iam. E vivemos um mundo em que todos os dias, a todas as horas, somos assaltados. Assaltados por quê? Pelo peso específico de realidades que antes tinham um tempo de maduração, de gestão e, por que não dizer, de assimilação e adequação à compreensão. Hoje, por pôr um exemplo, imaginem aqui nesse país onde estamos agora, nos Estados Unidos da América, quantas pessoas uma semana atrás tinham ouvido o nome Baberlan? Quanta gente, não só aqui, mas também nos países de onde viemos. Eu sou espanhol, mas eu não queria ser mexicano. Quantos que é Chechênia? Quem sabe onde fica? Que Deus é governo lá? Mas graças ao grande poder construtor do que significa a hora e aqui a morte no tempo, a capacidade imediata de transmitir o que está acontecendo. Um dia vimos estalar uma bomba, não sabíamos que era uma bomba em Boston, e 5 dias depois podemos assistir a um mundo globalizado, televisão, onde é impossível não saber. Porém, o caminho esse não foi um caminho de improvisação. Um caminho foi fomentado passo a passo através do tempo. Foi um caminho que tem também sido a mudança fundamental a uma realidade, há muitas realidades. Não há tempo para assimilar as realidades e nos conformamos à realidade políticas, sociais, econômicas, culturais e educativas completamente diferentes. Por isso, eu tive o trabalho de ordenar o que tinha acontecido no século XX que queríamos saber, mas que não vimos. Por exemplo, de verdade, é verdade, o mundo, aquele que nós vemos, pensou que o muro de Berlim tinha caído, mais ou menos a metade da população ao redor de 1 bilhão de pessoas ficaram convencidas, ou esclarecidas, ou ousadas, ou governadas, como querem vocês dizer, em nome dos valores ou não valores comunistas. Porém, que coisa curiosa, anos depois, o grande vencedor de toda essa reagrupação da queda e do triunfo da lei do mercado é um país comunista. Era e continua sendo. É o único país que hoje compartilha seco com os Estados Unidos a liderança mundial da economia, que se chama China. Nós criamos que sabíamos como
foram acontecendo o mundo, que criaram o mundo em que estávamos. Vimos fotos. Eles pareciam que o muro de Berlim era a luz das ideologias. Essas divisões de ideologias estão em todos os sistemas capazes, e, na minha opinião, de construir o futuro dos povos. Agora, cheguei a outra reflexão. Quando eu nasci, não sou filho de cinema, sou filho dos livros. O mundo tinha 120 países. Nesse momento, sem mais de 150 países. Ou seja, o que nós acreditávamos saber, todos os paradigmas em que nascemos nós, mudaram de tal maneira que os bytes cerebrais em que eu me formei são, nesse momento, 128 vezes inferiores ao bytes cerebrais das crianças que vocês criam. O impacto do que nós sabemos ou acreditamos saber é de tal magnitude que eu fiz um mapa, um guia, uma explicação que permitisse definir a criação dos fenômenos políticos, militares, a partir de muitos lugares da Segunda Guerra Mundial. E cheguei até esse momento, um momento que se caracteriza no sentido fundamental para o mundo por uma mudança substancial nas suas atividades, desde que tem o uso da razão, desde que nós nascemos, explicam que a educação é o que tem que articular tudo. Sem educação não há futuro. Sem educação não é possível desenvolver os povos. Sem educação, todos somos piores. Está certo. Em termos gerais, é a verdade. Mas há uma grande mudança. A grande mudança é que a nova era produziu a mudança da definição. A educação continua sendo regulada pelos estados, uma vez que saibam que vai além das normas comuns, o que temos que ensinar aos nossos filhos. Mas, porém, esse mundo já fez com que os processos educativos estejam compartilhados. Assim, vocês estão aqui. Ou seja, fomos feitos num mundo onde normal era seguir uma instrução. Segue sendo e tendo a capacidade reguladora. Mas o que mudou é que, tanto para os que consomem como os que prescrevem o consumo, as técnicas, nulificaram a tomada de decisões. Nesse sentido, hoje, como nunca, isto que vocês estão fazendo significa uno, é a encarnação da educação do futuro, porque significa a assunção plena da responsabilidade de que modelo, com que condições, com que âmbito de soberania se vai produzir o governo das escolas. Isso, naturalmente, está referenciado pelas autoridades competentes, mas já não está anulado. Para entender o mundo em que vivemos, temos que parar e saber que papel cada país e cada valor ocupa. Lembrem, só uns anos atrás, dólares, euros, a estabilidade monetária era a garantia da nossa segurança presente e futura. Hoje, desde a crise de 2008, todos os dias as moedas podem cair. Todos os dias nós podemos encontrar num cenário onde tudo o que nós acreditávamos já não está vigente. Vivemos na incertidão, tomamos controle da nossa vida, exercer de verdade a capacidade que nós temos de como se quer ou não se quer viver dentro da normativa normal dos desafios do século XX. Até agora, não está sendo o século do conhecimento. É difícil encontrar
uns 12 anos mais violentos que o que na história do mundo, desde o 2000 até o ano 2012. É muito difícil encontrar maiores oportunidades de entender em tempo real o que acontece e como está acontecendo. Por isso, quando eu escrevi um livro, eu fiz, primeiro para mim, necessitava ordenar o que pensava e, sobretudo, que mudanças tinham ocorrido para mudar o mapa. Depois eu percebi, graças ao trabalho de vários profissionais, como Antônio Moreno, que isso não é somente necessário para mim, nossa geração, é também necessário do ponto de vista global. E não estou referindo agora a livro, mas sim a assinaturas. A diferença é que quem, como e onde se atreve a dar o seguinte passo para averiguar o que vai funcionar. Essa é a prova. Vocês são a prova. Com Pablo, que quero pedir que me acompanhe. Já primeiro teorizamos quando existe uma ideia, quando alguém cria uma ideia. O primeiro vídeo que vimos e pôr em prática essa ideia. Durante muito tempo, Pablo teve consciência dos limites do que estava tentando fazer bem. Tenho que responder duas perguntas-chave, o mesmo que vocês. Se não funciona, sei o que tenho que fazer para que funcione e tenho que saber se quero dar o passo ou não. O mundo de hoje, o mundo político, econômico, o mundo cultural, é um mundo de ruptura de paradigmas, mas, porém, em curto espaço, vendo o que está acontecendo, não vão mudar as instituições existentes. As instituições vão ter dois caminhos. Ou escutam com muito cuidado o que o povo quer, ou então não vão poder cumprir com sua função. E o núcleo fundamental do que vai ser a educação no futuro está nesse simples fato, que significa eu aceito que tenho que decidir de acordo a que minha instituição vai ensinar. Atrás disso, há quase 8 séculos de negação da capacidade de decidir. Por isso, quando Pablo tomou o risco, pôs em marcha UNO, tinha especialmente um princípio fundamental, que é o mesmo do mundo moderno. Já ninguém vai a fazê-lo para nós. Já hoje, acabamos de ter, por exemplo, eleições em vários países, entre outros. Estamos aqui por falar que um país que se segue referenciando certa aliança. Isso não é suficiente, como estar nos lugares para mover, solucionar e resolver. Você precisa exatamente o que significa UNO. Necessita esse concurso. O mundo necessita começar a contar em sua ação com o que a gente quer, sem medo, sem terror, para poder viver nesse mundo. Por isso, além do discurso que meu amigo Roberto falou, a mesma temática de aonde vai o mundo. Pare, porque eu quero me inteirar. Para a educação, quero me inteirar de qual será o próximo passo. Vamos ter um aplauso muito forte para Antônio e eu para Pablo. Só um preâmbulo de 1 minuto, eu não acho que seja casual a gênese de uma relação pessoal. Eu conheci Antônio, nós nos conhecemos juntos. A primeira coisa que nos falamos é que é impiedoso. E é verdade, porque produzimos muito para satisfazer sua velocidade e conseguimos que nos acompanháramos. Eu mudei a minha vida com o Antônio, me mudou a vida. E trazê-lo para cá é um grande orgulho para mim.
Nós viemos tentando trazê-lo desde Cancún, 2 anos atrás. Agora conseguimos. Agora nos acredita. Sempre acreditei. Ele traz um mundo que é um mundo em que eu quero que a gente se desenvolva. E não há nada mais perfeito para contar esse mundo em que nós temos que trabalhar. Eu não sei exatamente a verdade o que o Antônio diz, mas quero que seja verdade. Não há mais certeza. Entramos nas incertezas. Reagimos quando estamos seguindo um refúgio falso. E trazemos aqui para Patal. Ele vai nos acompanhar, se tudo for bem, Antônio. O contexto da leitura nova do mundo vai ser o grande tema transversal do mundo internacional no ano 2014. Vamos tentar discutir a todos os alunos de todos os países, todas as suas famílias. Que mundo nós temos? Vamos pedir que o mundo pare para ver se podemos nos inteirar. Enorme vinculação em silêncio recíproco, empresa do mundo, definição do mundo e da educação. Assim é, basicamente, porque é parte de um princípio único. Sabemos tudo o que não funciona mais. E a pergunta que temos que responder, imagino a cara da primeira vez que viram. Uma sorte que nós não vamos ter, mas especialmente nossos filhos, nossos alunos não vão ter mais nunca. Não vai existir poder. Vemos todos os dias, não limites da violência, não. A capacidade de sobrepor-se à perda da violência, não vai existir poder capaz de impedir que nossos filhos saibam o que sabem. E a nós devemos ajudá-los para que saber que tenha sentido na sua identidade, porque se não fizermos isso, não só teremos que monstros do momento. Eu não quero qualificar todos os dias do agradecimentos, porque minha curiosidade é superior a meus sucessos. Se não fizermos agora a tarefa que nos toca, alguns filhos, referente a 140 caracteres mortos no tempo, se não explicamos de onde vem, que fizemos mal, que fizemos bem, porque hoje as Américas não podem mais voltar a ser nunca a América de Morroy, mas da potência que diz como, quando e onde vai pensar, já não é mais possível. Se esse fenômeno não é acompanhado pela descoberta dos valores, dos novos valores, que países nós vamos ter? Quais sociedades nós vamos construir? Tantas coisas aconteceram que não vimos a obrigação de organizar bem. O que passa hoje, o que acontece, no que vamos ensinar nossos filhos. Eu nasci na Espanha, vocês sabem pelo sotaque. Eu fui parte da transição. Não há nada na vida que supere a emoção de poder participar na liberação de um povo. Eu vivi na época em que a América, uma parte da América, queria ser democrática, queria padronizar seu sistema. Bem, uma semana atrás estive na Espanha, tive a oportunidade de estar no encontro grato quase da terceira idade, com o ex-presidente do governo espanhol, Felipe González, com o ex-presidente do governo Zapatero, também de Espanha, com alguns Juanes Adrián. E sabe o que é? Eles, em uma parte muito pequena, foram os protagonistas de uma história de sucesso. Sabem qual foi o exercício mais importante? Tivemos que recorrer à história para ensinar que os mesmos protagonistas do sucesso eram os mesmos protagonistas do fracasso da história do sucesso. E olha,
Há muitas razões. Eu levanto a mão. Tive filhos, tenho filhos que vivem lá. Quando tinha sua idade, tinha um ideal. Eu sabia o que queria. Meus filhos, é uma coisa terrível, como os filhos de todos os espanhóis. Em minha opinião, e peço perdão para o que não sentem assim, não fomos capazes de transmitir aos filhos a mudança de nossos valores democráticos, o triunfo da ilustração por uma coisa diferente, a valores que foram os euros. E como consequência, quando a festa acabou, onde estava dirigido o eixo de sostenimento dos nossos valores morais entrar em crise na Europa, o pior não é ter uma crise. Quem não teve uma crise na vida? Hein? A pior é se você tem a força e a vontade de sair da crise. O mundo moderno, o mundo da educação, o mundo que temos, o mundo do conhecimento, e uma formação de seres que sejam capazes de governar a vida. Como Uno. Uno, eu gosto de Uno por muitas coisas, não só por ele ser o criador. Eu gosto por uma razão substancial. Ao final do dia, em Uno, vocês decidem. Vocês têm que tomar uma decisão prévia, de acordo com a normativa de cada país, de como querem ensinar, como querem nas escolas formar seus países. Já não há mais o futuro. Não se pode ficar dizendo que a educação é futuro. Tudo está na educação, sim. Está certo. Mas como, quando, onde? São cidadãos livres. A educação limitativa, a educação que não dá ensino da verdade, que dizem quais são as carreiras, as técnicas. Vamos fazer a prospecção das quais serão as carreiras do século XXI, 5 anos. Falava isso com o presidente de Venga Uno. Que carreiras vão cair, quais vão ficar? E a origem do mundo, agora, precisamente devido à situação de hoje, Steve Jobs começa em suas escolas, começa nesse programa. Como vamos explicar no Brasil o papel do Brasil nas Américas? É muito importante, olha. Desde que nós nascemos até agora, o mundo em que criamos não existe e não vai voltar. Criamos valores substitutivos. Olha, tenho nesse momento uma deformação grave. Decidi no pior momento, quando os jornais em papel estão morrendo, decidi lançar um jornal. Meus pecados são muitos, estou pagando. Não sei o que foi, mas dei conhecimento. Simplesmente no país onde eu vivo, eu me sinto, que é México, temos muitas contradições. Temos o homem mais rico do mundo, que sua fortuna fez sobre as telecomunicações. Mas sabem uma coisa? No México, só 34% está incomunicada pelas novas estradas de oportunidades. Então, quando me explicam que o problema é New York Times ou Washington Post, o problema de países para rentabilizar uma informação, uma mudança que, em poucas palavras, já fez. A informação não tem valor. Porque não tem valor, é como o ar. Eu me levanto pela manhã e recebo a mesma informação que posso ver em qualquer lugar. A opinião, que ser o filtro da informação, purificar o ar, podia ter um valor, mas tem um problema. Estamos muito próximos e contaminados. Terceiro, antes a manipulação se obtinha através da ocultação. Hoje a manipulação ocorre pela inundação. A informação é tanta que quem lembra, posso dizer para vocês, aquilo que é realmente destrutor das nossas vidas, nossas emoções de ontem. Ninguém. E tudo isso me leva a uma configuração clara, que é,
ocorreu alguma coisa muito importante também. Isso que a imprensa foi inventada, o mundo de comunicação se organizou por comunidades. Você comprava um jornal, comprava uma posição, uma opressão, uma defesa, uma possibilidade de gritar. Uma universidade, uma realidade universal, 140 caracteres, que é isso. Em qualquer lugar, você pode gritar em qualquer lugar. Você não precisa comprar o grito de ninguém. Foi demonstrar que você pode destruir e você pode construir também. E sabe de uma coisa? A única comunidade de verdade que vai poder voltar disso é a comunidade da educação, não a outra. A comunidade da UNO, a comunidade das escolas. Antes, porque o tempo já foi passando, eu acredito que é importante que por um segundo pensemos de onde viemos e peço que se ponha um vídeo que vai parecer muito familiar, principalmente as coisas. Há muita gente jovem aqui. Em algum momento da nossa vida, essas imagens foram nossas vidas. Agora vai custar, dificultar, vai ser difícil reconhecer. Vamos ver o vídeo. Um pequeno passo para o homem. Um grande passo para a humanidade. O mundo é a soma de todas as nossas ações. Já era o século XX. A guerra mudou o mundo para sempre. E a tecnologia ajudou. Surgiram diferentes formas de pensar que enfrentaram as nações entre si. Levantaram-se muros e se quedou outro. Dos movimentos de 66 surgiu um grito. Eu tenho um sonho. Um dia quando as pessoas puderem sentar juntos em irmandade. Logo se os muros caíram.
Esto Estes são as imagens. Essas são as imagens da nossa vida e, portanto, apesar de não serem as imagens da vida de nossos filhos, nós fazemos mal, não sabendo que aconteça o que aconteça, desde o início dos tempos até o final, o importante será a gente, as pessoas. Se as pessoas não sabem de onde vêm, não sabem quem é, se não sustentamos a identidade, não haverá sentido. E não é identidade só a possibilidade de se comunicar, também a educação. Identidade é comunicar-se de acordo com o que a gente faz melhor. E para isso, é preciso entender como nós chegamos aqui. Há uma forte representação aqui do Brasil. Vocês são um dos países estrelas do mundo. Seus filhos possivelmente têm direito a pensar que o Brasil nasceu com Lula. Vocês sabem quantas histórias há atrás desse momento. Se não construirmos o que nos aconteceu, o que somos, se não temos o valor de viver com nossa própria realidade, não seremos nada. O que pior? Possivelmente, eu duvido, mas pode ser que podemos dar um desenvolvimento sustentável aos nossos filhos, mas nunca poderemos dar uma identidade sustentável a eles. Por isso, eu acredito em UNO, por todos vocês que estão aqui, meus agradecimentos a Pablo, Antônio Moreno, os companheiros Santillana, porque não só trabalham, não só cumprem com uma tarefa, tem o valor de colocar em risco e de tomar o risco pelo sonho do seguinte passo. Muito obrigado.